O som da rolha de champanhe a saltar ecoou pela sala de estar, um tiro de celebração que declarava a vitória. Ricardo encheu as taças com o líquido borbulhante, a sua mão, que tremia de ansiedade há meses, agora firme com o triunfo. A sua esposa, Sônia, sorriu, um brilho duro e predatório nos olhos, enquanto observava o Sr. Bastos, o empreiteiro imobiliário, a passear pela sala como um lobo a inspecionar a sua presa. O sol da tarde entrava pelas janelas amplas, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar, as únicas testemunhas silenciosas do vazio recente da casa. Há menos de 3 horas, aquelas mesmas janelas emolduravam os rostos dos seus pais, Horácio e Amélia, enquanto eram levados numa carrinha branca e sem identificação para o lar de idosos municipal, o repouso sereno. Não havia nada de sereno no olhar deles. Um brinde, disse Sônia, erguendo a sua taça. A sua voz era melodia pura, disfarçando o aço por baixo. Ao futuro. Há um novo começo para a nossa família. Ao futuro, repetiu Ricardo. O champanhe aparecer cinzas na sua boca por um instante, antes de a ganância sufocar a culpa, Sr. Bastos. Um homem corpulento com um fato caro que parecia demasiado apertado, riu-se. Eu brindo ao progresso e a este terreno magnífico. 6 apartamentos de luxo, com vista para a cidade. O condomínio Vila Sônia, como sugeriu. Um nome com classe, Sônia corou de prazer. Vila Sônia, soava-lhe bem. Soava a vitória sobre anos de ressentimento. A viver numa casa apertada, enquanto os velhos ocupavam esta propriedade, com o seu jardim ridiculamente grande e inútil. Eles não sabiam o que tinham, murmurou ela mais para si mesma. Nunca souberam. De repente, a campainha da porta tocou. Um som nítido, autoritário, que cortou a atmosfera de celebração. Trocaram olhares confusos. Não esperavam ninguém. Eu vou ver, disse Ricardo, pousando a sua taça. À porta estava uma mulher que não pertencia àquele mundo, nem ao mundo que eles aspiravam. Era alta, com um cabelo prateado preso num coque impecável e um fato de linho de um branco imaculado que parecia repelir o pó da estrada. O seu olhar era penetrante e a sua postura irradiava uma autoridade que fez Ricardo sentir-se subitamente pequeno à sua própria porta. Sr. Ricardo Antunes? Perguntou ela. A sua voz não era alta, mas preenchia o espaço. Sim, sou eu. Deseja? O meu nome é Doutora Alvares. Sou a curadora principal do Instituto Nacional do Patrimônio e Arqueologia, disse ela, entregando-lhe um cartão que parecia pesado e importante. Peço desculpa por aparecer sem aviso, mas os meus colegas notificaram-me de uma atividade invulgar nesta propriedade. Fomos informados de que os guardiões residentes, Horácio e Amélia Antunes, foram realojados. A palavra guardiões soou estranha. Guardiões? Eles eram meus pais. E sim, foram para um lar. Precisam de cuidados que não lhes podíamos dar aqui, mentiu Ricardo. Desculpa já gasta e a suar oca até para si próprio. A doutora Alvares ergueu uma sobrancelha, uma expressão mínima que continha um volume imenso de desdém. Guardiões, Sr. Antunes, é o termo oficial. Eles foram nomeados pelo Estado há mais de 40 anos para proteger e vigiar este local. Presumo que não tenha conhecimento do Estatuto de Proteção Nacional 34B-78, que se aplica a esta propriedade. Ricardo ficou sem palavras. Sônia e o Sr. Bastos tinham se aproximado, atraídos pelo tom da conversa. Desculpe, que disparate é este? Interveio Sônia. Esta casa pertenceu aos pais dele e agora é nossa por direito. Temos planos para ela. Aliás, para o terreno. A doutora Alvares olhou para Sônia e depois para o Sr. Bastos, cujo sorriso presunçoso tinha desaparecido. Receio que os vossos planos sejam irrelevantes. Nenhuma construção, demolição ou sequer jardinagem intensiva pode ser realizada aqui sem a autorização expressa do meu instituto. E essa autorização nunca será concedida. Mas por quê? Gritou Ricardo, o pânico a começar a borbulhar no seu peito. É só uma casa velha num bocado de terra. O olhar da doutora Alvares varreu a sala.
Passou por eles como se fossem transparentes e focou-se na porta de vidro que dava para o jardim luxuriante lá fora. "Não", disse ela, a sua voz baixando para um tom de reverência. "Não é só um bocado de terra. É o local do mais antigo achado arqueológico intacto da nossa região. Um santuário pré-colonial, enterrado a poucos metros debaixo do jardim que os seus pais tão zelosamente protegeram durante décadas. A casa em si não tem valor. Foi construída por cima para disfarçar e proteger o local. O verdadeiro tesouro, o segredo que os seus pais guardaram, não são as paredes que vos rodeiam. É o chão debaixo dos vossos pés, e não vos pertence. Pertence à história." O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso do que a rolha de champanhe. O Sr. Bastos olhou para Ricardo e Sônia com puro veneno nos olhos, vendo a sua comissão a evaporar-se. Sônia olhava para o jardim, não com os olhos da ganância, mas com o horror da compreensão. O jardim que ela sempre odiara, que considerava um desperdício de espaço, era a razão pela qual o seu sonho se estava a transformar em pó. Ricardo sentiu o chão a desaparecer, não de forma figurativa, mas como se a terra histórica sob os seus pés o estivesse a rejeitar. Eles não tinham herdado um tesouro, tinham se aprisionado numa relíquia inútil, e no processo tinham expulso os únicos que conheciam o seu verdadeiro e inestimável valor. A decisão, como a maioria das decisões terríveis, não nasceu de um momento de pura maldade, mas foi antes cultivada lentamente, regada por anos de pequenos ressentimentos e fertilizada pela ganância. Ricardo amava os seus pais, ou pelo menos amava a memória de quem eles tinham sido. Horácio, o seu pai, fora um homem forte, um carpinteiro cujas mãos podiam consertar qualquer coisa. Tinha-lhe ensinado a andar de bicicleta, a pescar, a ser um homem. Amélia, a sua mãe, era o coração da casa. O cheiro do seu assado de domingo, o toque suave da sua mão na sua testa quando tinha febre, as histórias que ela contava sobre as estrelas e as plantas do seu jardim. Mas essas eram memórias. A realidade, pensava Ricardo, era diferente. A realidade eram dois idosos teimosos, a viverem numa casa demasiado grande para eles, uma casa que representava a solução para todos os seus problemas financeiros. A empresa de contabilidade onde Ricardo trabalhava tinha reduzido o pessoal, e o seu salário fora cortado em 30%. Sônia, a sua esposa, nunca o deixava esquecer isso. Sônia não partilhava das memórias afetuosas de Ricardo. Para ela, Horácio e Amélia eram simplesmente os pais do seu marido, duas relíquias do passado que ocupavam a sua herança. Ela odiava a casa. Odiava o cheiro a alfazema e a cera antiga. Odiava os móveis escuros e pesados. E, acima de tudo, odiava o jardim. Para ela, aquele terreno vasto e selvagem era um insulto. Podia ser um prédio, uma piscina, um símbolo de status. Em vez disso, era o domínio de Amélia, um emaranhado de ervas aromáticas, árvores de fruto nodosas e flores estranhas que ela nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Eles não têm juízo. Ricardo, dizia Sônia à noite na cama, a sua voz um veneno doce no seu ouvido. Uma casa com 5 quartos para 2 pessoas? E nós a abarrotarmos-nos num T2 com 2 adolescentes? Não é justo. Tu trabalhaste tanto, sacrificaste-te. Esta casa devia ser tua. É deles. Sônia, eles trabalharam a vida inteira por ela, respondia ele, com uma convicção cada vez menor. E agora é tempo de descansarem. Um lar seria o melhor para eles. Teriam enfermeiras, atividades, pessoas da idade deles. Aqui estão isolados. Se um deles cai durante a noite, quem os vai ajudar? Nós? A sua lógica era uma teia de aranha. Aparecer razoável na superfície, mas desenhada para aprisionar. Ela pintava a sua ganância com as cores da preocupação. O alvo principal do seu ressentimento era o jardim. Amélia passava horas lá de manhã à noite. Falava com as suas plantas como se fossem crianças. Horácio, cujas costas já não lhe permitiam o trabalho pesado da carpintaria, passava os seus dias a construir pequenas estufas,
Sistemas de irrigação engenhosos e bancos de madeira que colocava em recantos sombrios. O jardim era o seu mundo, o seu projeto comum. Olha para eles, sibilava Sônia da janela da cozinha enquanto observava os sogros a trabalhar na terra. A brincar na lama como crianças, enquanto o telhado precisa de ser reparado. O dinheiro que gastam em sementes e adubo podia pagar as explicações da Jéssica. Os filhos, Jéssica e Bruno, absorviam atenção. Jéssica, com 16 anos, era o A conversa final foi brutal na sua simplicidade. Ricardo e Sônia sentaram os pais na sala de estar. A mesma sala onde, semanas mais tarde, celebrariam a sua expulsão. Pai, mãe, começou Ricardo, evitando o olhar deles. Nós estivemos a pensar e achamos que esta casa se tornou demasiado para vocês. O trabalho, a manutenção, e nós estamos preocupados com a vossa saúde. Horácio olhou para o filho. Havia uma tristeza profunda nos seus olhos, mas não havia surpresa. O que queres dizer, Ricardo? Foi Sônia quem respondeu, a sua voz falsamente suave. Encontramos um lugar maravilhoso para vocês. Um lar chamado O Repouso Sereno. Tem médicos, atividades, tudo o que precisam. Nós podemos finalmente tomar conta desta casa, fazer as obras necessárias, e vocês podem finalmente descansar. Amélia, que estivera em silêncio a mexer nas suas mãos calejadas de terra, ergueu o olhar. O seu olhar não se dirigiu a Sônia, mas sim ao filho. Tu queres que a gente abandone a nossa casa? O nosso jardim? A simplicidade da pergunta desarmou Ricardo. Mãe, não é abandonar. É uma transição. É o melhor para todos. Nós não vamos, disse Horácio, a sua voz baixa, mas firme. Esta é a nossa casa, o nosso lugar. Nós temos uma responsabilidade aqui. Responsabilidade. Riu-se Sônia. A vossa única responsabilidade é não serem um fardo para o vosso filho. A casa vai ser vendida, o terreno vai ser aproveitado. A decisão está tomada. Foi a primeira vez que a verdade foi dita em voz alta. A palavra vendida ficou a pairar no ar como fumo tóxico. Ricardo encolheu-se, mas não contradisse a esposa. O seu silêncio foi uma traição mais ruidosa do que qualquer grito. Horácio e Amélia entreolharam-se. Foi um olhar que continha uma vida inteira de comunicação, sem palavras. Havia dor, resignação, mas também algo mais. Uma força silenciosa. Uma promessa partilhada. Eles não discutiram mais. Não suplicaram. Se o seu próprio filho os queria fora, eles não iam dar-lhe a satisfação de uma luta. A sua dignidade era a única coisa que lhes restava. Quando queres que a gente saia? Perguntou Horácio, a sua voz desprovida de emoção. A frieza da sua aceitação foi quase mais perturbadora do que a resistência teria sido. Apanhados de surpresa, Ricardo e Sônia balbuciaram que podiam levar o seu tempo. Mas a máquina já tinha sido posta em movimento. Nos dias que se seguiram, a casa encheu-se de uma quietude pesada. Horácio e Amélia moviam-se como fantasmas a empacotar os seus poucos pertences em caixas de cartão. Não empacotaram os móveis, nem os quadros, nem os bibelôs. Apenas as suas roupas, alguns livros e as suas ferramentas de jardinagem. Amélia passou o último dia no seu jardim a tocar em cada folha, a regar cada planta uma última vez. Ela desenterrou cuidadosamente uma pequena planta com folhas prateadas e flores roxas e envolveu as suas raízes num pano úmido. Foi a única coisa viva que levou consigo. O dia da partida foi cinzento e úmido. A carrinha do lar de idosos parecia um veículo funerário. Ricardo não conseguiu olhar os pais nos olhos quando os abraçou. Sentiu a fragilidade dos seus ossos, o cheiro à terra e a alfazema da sua mãe, e uma onda de autoaversão quase o sufocou. Sônia manteve-se à distância, a sua impaciência mal disfarçada. Jéssica estava nos seus fones de ouvido, a ignorar o drama. Só Bruno se aproximou. Ele abraçou a avó com força. Não te esqueças de regar a malva prateada perto do velho sobreiro, sussurrou Amélia ao seu ouvido. Ela é a mais importante de todas. Bruno acenou sem perceber o significado. Viu a carrinha a afastar-se pela rua, levando os seus avós para longe.
Quando se virou, viu a expressão de triunfo no rosto da sua mãe e a máscara de alívio culpado no do seu pai. E pela primeira vez na sua vida, sentiu uma desconfiança fria em relação às pessoas que ele mais amava no mundo. Horas mais tarde, com o som do champanhe a ecoar, esse sentimento de desconfiança regressaria a ele, amplificado 1000 vezes, quando a mulher de fato branco lhes contou a verdade. A verdade sobre o jardim, sobre os guardiões, sobre o segredo enterrado que os seus avós tinham protegido, não só de estranhos, mas do seu próprio filho. A história da vossa família pode conter segredos que nem imaginam. Esta reviravolta foi apenas o começo da verdadeira aprovação para Ricardo, Sônia e os seus filhos. A justiça, por vezes, não vem dos tribunais, mas da terra sob os nossos pés. De onde estás a acompanhar esta história? Seja qual for o teu canto do mundo, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta abaixo e diz-me o que estás a achar. Achas que Ricardo e Sônia merecem o que lhes está a acontecer? O champanhe na taça de Sônia tinha perdido o gás, as bolhas morrendo numa quietude que espelhava o silêncio atordoado que se abatera sobre a sala. A doutora Alvares partira há meros minutos, deixando para trás um vazio que era mais pesado do que a sua presença imponente. O primeiro a quebrar o feitiço foi o Sr. Bastos. A sua face, antes rosada de celebração, estava agora de um tom púrpura perigoso. Guardiões? Santuário pré-colonial? Rosnou ele, as palavras a saírem como pedras. Ele virou-se para Ricardo, já não como um parceiro de negócios, mas como um predador encurralado. Você sabia disto? Isto foi um esquema? Tentou enganar-me? Não. Eu juro, eu não fazia a mínima ideia. Gaguejou Ricardo, recuando um passo. Eu pensei que era só uma casa. Uma casa velha! Uma casa velha que me ia custar milhões em investimentos. Gritou Bastos, o seu corpo corpulento a parecer encher a sala inteira. Ele acenou com um dedo grosso na cara de Ricardo. Eu já lhe adiantei 100 mil euros de boa-fé para acelerar o processo, para resolver a situação dos seus pais. Dinheiro que eu assumi que seria usado para lhes dar um final de vida confortável, não para os despejar num buraco qualquer. Eu quero o meu dinheiro de volta. Agora, com juros. 100 mil euros. A quantia atingiu Sônia como um soco no estômago. Ela olhou para Ricardo, os seus olhos a estreitarem-se. 100 mil! Tu recebeste um adiantamento e não me disseste nada. Era para as despesas iniciais, para os arquitetos, para as licenças, mentiu Ricardo, mas a sua voz falhou. E maior parte desse dinheiro já tinha sido usada para pagar a sua dívida de criptomoedas, o pecado original que tinha posto toda esta catástrofe em movimento. Bastos soltou uma gargalhada desprovida de humor. Licenças? Não haverá licenças. Não haverá Vila Sônia. O que há é um homem de negócios muito zangado, que foi enganado por um par de amadores gananciosos. Vocês têm uma semana para me devolverem o meu dinheiro. Uma semana, repetiu ele, o seu tom agora baixo e ameaçador. Ou então, vocês vão descobrir que os problemas financeiros são o menor dos vossos problemas. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e saiu, batendo a porta da frente com uma força que fez estremecer as janelas. O som final da sua partida foi o cantar dos pneus do seu Mercedes a afastar-se em fúria. O silêncio que ele deixou para trás era ainda mais terrível. Ricardo e Sônia ficaram imóveis, a encararem-se através da sala, que deveria ser o palco do seu triunfo e que agora era a cena do seu crime e da sua ruína. Foi Sônia quem se moveu primeiro. Lentamente, deliberadamente, ela caminhou até à mesa de café, pegou na garrafa de champanhe meio vazia e atirou-a com toda a sua força contra a lareira de pedra. O vidro estilhaçou-se, espalhando cacos e espuma por todo o lado. Tu! Gritou ela, a sua voz um rasgo de fúria e desprezo. O verniz de sofisticação, a máscara de calma calculista, tudo se desfez, revelando a fealdade crua por baixo. Seu incompetente. Seu fraco!
Durante anos eu disse-te para falares com eles, para resolveres a situação da casa. Mas tu não, sempre com temos de respeitar os pais. Respeito? Eles estavam a gozar conosco este tempo todo. Sentados em cima de um tesouro, a ver-nos lutar para pagar as contas, e nunca disseram uma palavra. E o que querias que eu fizesse? Retorquiu Ricardo, a sua própria raiva a subir, alimentada pela culpa e pelo pânico. Que lhes pusesse um detetor de mentiras? Eles são os meus pais. Como é que eu podia adivinhar que eles eram guardiões de um segredo do Estado? Porque tu nunca te interessaste, nunca. Acusou Sônia, avançando na direção dele. Sempre foi mais fácil para ti ignorares, deixar andar. As velhas histórias da tua mãe sobre o jardim, as manias do teu pai. Tu achavas que era só senilidade. Era a nossa fortuna, Ricardo. A nossa vida. E tu estavas demasiado ocupado a sentir pena de ti mesmo para ver o que estava bem debaixo do teu nariz. E ainda por cima, aceitaste dinheiro do Bastos. Meteste-nos num buraco ainda mais fundo. A acusação, tão perto da verdade, fez Ricardo explodir. Eu? E tu, Sônia? Quem é que me pressionou todos os dias? Quem é que me chamou de fracassado todas as noites? Quem é que planeou tudo isto, desde a escolha do lar até ao nome do condomínio? Vê-la, Sônia, tu estavas tão cega pela tua própria ganância que não querias saber de segredos ou de histórias. Tu só querias o dinheiro. Tu envenenaste os nossos filhos contra os avós deles. Tu convenceste-me a cometer o ato mais vergonhoso da minha vida, a expulsar os meus próprios pais. Isto não é culpa minha. É culpa tua, da tua ambição nojenta. A briga degenerou, tornando-se feia e pessoal. Lançaram à cara um do outro anos de frustrações e desapontamentos acumulados. A casa, com as suas paredes grossas, parecia absorver os gritos, aprisionando-os na sua atmosfera de desgraça. No andar de cima, Jéssica e Bruno ouviram tudo. Jéssica sentou-se na sua nova cama, as mãos a tremer. O sonho de ter uma suíte, um closet, um carro novo, quando fizesse 18 anos, tudo se estava a dissolver. O seu medo não era moral, era material. O seu mundo, construído sobre a promessa de riqueza, estava a ruir. Bruno, no entanto, estava de pé junto à janela do seu quarto, a olhar para o jardim escuro lá embaixo. As palavras da avó ecoavam na sua mente. Não te esqueças de regar a malva prateada. Ela é a mais importante de todas. Não era uma recomendação de jardinagem. Era uma pista. Uma mensagem que ele não tinha compreendido. E no meio do caos e do medo, ele sentiu uma pontada de clareza. Eles tinham cometido um erro terrível, um erro que ia muito além do dinheiro. A manhã seguinte trouxe consigo uma ressaca de silêncio e desespero. Não havia mais nada para gritar. A dura realidade instalara-se. Estavam presos numa casa que não podiam vender, endividados a um homem perigoso e assombrados pela enormidade do que tinham feito. Foi Ricardo, surpreendentemente, quem teve o primeiro pensamento lúcido. Temos de ir falar com eles, disse ele, a sua voz rouca. Estavam sentados na cozinha, o café intocado a arrefecer nas chávenas. Sônia olhou para ele, os olhos inchados de tanto chorar de raiva. Falar com eles para quê? Para nos humilharmos. Eles mentiram-nos, Ricardo. Não, Sônia, eles não mentiram. Eles simplesmente não nos contaram um segredo que nós nunca nos demos ao trabalho de querer ouvir, disse ele, uma centelha de clareza amarga no seu tom. Eles são os únicos que podem saber se há uma saída, uma maneira de reverter isto. Talvez possam renunciar a essa coisa de guardiões. Talvez, se eles pedirem. A esperança era tênue, nascida do mais puro desespero, mas era a única coisa que tinham. A ideia de implorar aos pais que ele tinha acabado de expulsar era profundamente humilhante, mas a alternativa, enfrentar o Sr. Bastos e a ruína total, era muito pior. O repouso sereno ficava na periferia industrial da cidade, um edifício de betão cinzento espremido entre um armazém e uma linha de comboio. O nome era uma piada cruel. O ar cheirava a lixívia, a comida cozida demais e a uma tristeza institucionalizada.
Um corredor longo e mal iluminado levava a uma sala comum, onde alguns idosos olhavam para uma televisão com o volume demasiado alto, os seus olhares vazios. Outros estavam sentados em cadeiras de rodas, a olhar para o nada. O contraste com a casa cheia de luz e o jardim vibrante que Horácio e Amélia tinham perdido era uma agressão física. A culpa de Ricardo, que estivera a arder em lume brando, explodiu numa chama devoradora. Encontraram-nos num pequeno pátio interior, um quadrado de cimento com alguns vasos de plástico rachados. Horácio estava sentado num banco de metal, a olhar para o céu. Amélia estava agachada ao lado de um dos vasos, a mexer na terra com os dedos. No vaso não estava uma flor do lar, mas sim a pequena planta de folhas prateadas que ela trouxera de casa. Parecia frágil e deslocada naquele ambiente estéril. Eles não pareceram surpreendidos ao vê-los. Havia uma calma neles, uma aceitação que era mais desconcertante do que qualquer raiva ou recriminação. Ricardo. Sônia, disse Horácio, a sua voz calma. Pai, mãe, nós... Começou Ricardo, mas as palavras morreram na sua garganta. O que podia ele dizer? Desculpem ter-vos expulsado, mas descobrimos que afinal precisamos de vocês. Foi Sônia, impulsionada pelo seu pragmatismo desesperado, que foi direta ao assunto. Nós sabemos, disse ela, a sua voz tensa. Sobre o jardim, o santuário, uma mulher do governo apareceu. Ela disse que vocês são os guardiões. Amélia ergueu-se lentamente, limpando a terra das mãos. Ela olhou para a nora e depois para o filho. Havia uma dor antiga nos seus olhos. A doutora Álvares, ela é uma boa mulher. Sabíamos que ela iria aparecer se nós saíssemos. Então vocês sabiam? Exclamou Ricardo. Vocês sabiam o que ia acontecer. Nós sabíamos que tínhamos uma responsabilidade, corrigiu Horácio gentilmente. Um juramento. A família da tua mãe, Amélia, tem sido guardiã daquele lugar há gerações, desde que o bisavô dela, que trabalhava na construção da cidade, descobriu as primeiras ruínas por acidente. Em vez de as explorar, ele compreendeu a sua importância. A nossa família fez um pacto com a história, um pacto de proteção. Nós tentamos contar-te, Ricardo, quando eras mais novo. As histórias que a tua mãe te contava não eram contos de fadas, eram lições. Eram a tua herança. Mas tu estavas mais interessado em bicicletas e mais tarde em carros e na cidade. Nunca quiseste ouvir. As palavras atingiram Ricardo com a força de uma bofetada. Ele lembrava-se vagamente. A sua mãe a tentar mostrar-lhe desenhos em pedras antigas que o avô guardava, a falar de um espírito da terra. Ele tinha descartado tudo como superstição de velhos. Nós precisamos que vocês consertem isto, disse Sônia, a sua voz a quebrar-se num tom suplicante. Falem com essa mulher. Digam-lhe que renunciam. Assinem os papéis que forem precisos. Nós estamos arruinados. Devemos dinheiro a um homem perigoso. Por favor. Horácio abanou a cabeça, não com raiva, mas com uma tristeza infinita. Não é um título, Sônia. Não é um cargo do qual nos podemos demitir. É um voto, é quem nós somos, mas nós somos a vossa família. Chorou Sônia. Amélia deu um passo em frente. Ela olhou diretamente para o seu filho. Tu és o meu filho, Ricardo, e eu amo-te. Mas o que tu e a tua esposa nos fizeram não foi por necessidade. Foi por ganância. Vocês olharam para nós, para a nossa casa, para o nosso jardim, e não viram a vossa família ou a vossa história. Viram apenas um obstáculo para o dinheiro. Vocês tiraram-nos da terra que juramos proteger. E agora vêm pedir-nos para trairmos esse juramento por causa do mesmo dinheiro que vos levou a trair-nos a nós. Ela fez uma pausa e o seu olhar era firme como uma rocha. Mesmo que pudéssemos, não o faríamos.
O que aconteceu foi uma consequência dos vossos atos. A terra protege-se a si mesma daqueles que não são dignos dela. E vocês, meus filhos, provaram que não são dignos. A finalidade na sua voz era absoluta. Não havia espaço para negociação. A esperança desesperada que os levara até ali morreu naquele pátio de cimento. A viagem de volta para casa foi feita num silêncio tumular. As palavras de Amélia ecoavam na mente de Ricardo. Vocês provaram que não são dignos? Sônia olhava pela janela, a sua face uma máscara de desolação. O seu sonho de luxo e status tinha se transformado no pesadelo de uma dívida esmagadora e de uma prisão dourada. Quando chegaram à casa, a opulência vazia da sala de estar parecia zombar deles. Ricardo e Sônia separaram-se sem uma palavra, cada um para o seu canto da casa, para definhar no seu próprio poço de arrependimento. Mas Bruno não conseguia ficar parado. As palavras da avó, a imagem dela a cuidar daquela pequena planta no meio da desolação do lar, a sua própria sensação de culpa, tudo o impelia. Enquanto o crepúsculo começava a atingir o céu de laranja e roxo, ele saiu para o jardim. Pela primeira vez, ele não o viu como o quintal dos avós, mas como um lugar de mistério. O ar estava mais fresco ali, perfumado com o cheiro de terra úmida e de uma centena de plantas que ele não sabia nomear. Ele caminhou instintivamente em direção ao velho sobreiro, a maior e mais antiga árvore do terreno, cujos ramos se estendiam como braços protetores. E lá, na base do tronco, viu-a. Uma pequena moita de plantas, com folhas aveludadas e de um verde prateado, salpicada de pequenas flores roxas. A malva prateada. Hesitante, ele ajoelhou-se. Tocou numa das folhas. Era suave, quase como veludo. Ele não sabia o que procurava, mas sentiu uma estranha energia no local. Uma quietude profunda, como se a terra debaixo dele estivesse a respirar. Ele não sabia nada sobre santuários ou arqueologia, mas naquele momento, sozinho no jardim proibido, ele soube que estava na presença de algo antigo e importante. Enquanto seus pais estavam presos dentro de casa, a lamentar a fortuna que tinham perdido, Bruno começava a perceber que o verdadeiro tesouro não era algo que pudesse ser vendido. E que o caminho para a redenção da sua família não passaria por advogados ou contratos, mas talvez por aquela pequena planta e pelo segredo que ela guardava. Os dias que se seguiram à visita ao repouso sereno foram como um nevoeiro denso e silencioso que se instalou na casa. Ricardo e Sônia moviam-se como autômatos, através de uma rotina desprovida de significado. As refeições eram silenciosas, as noites passadas em quartos separados. A casa, pela qual tinham sacrificado a sua decência, tornara-se uma prisão luxuosa, cada quarto um lembrete da sua colossal falha de caráter e de cálculo. Estavam encalhados, à deriva num oceano de culpa e de medo, com a sombra do prazo de uma semana do Sr. Bastos a aproximar-se como uma tempestade no horizonte. Enquanto os seus pais se afundavam, Bruno sentia uma energia inquieta a crescer dentro de si. A imagem do jardim, a calma digna dos seus avós e o mistério da malva prateada ocupavam os seus pensamentos. Ele sentia-se como se estivesse na borda de algo imenso, uma história que tinha estado a acontecer à sua volta durante toda a sua vida, mas que ele nunca tivera olhos para ver. A sua busca por respostas não era motivada por um desejo de salvar os pais da sua confusão financeira, mas por uma necessidade mais profunda e pessoal, a de compreender o mundo que os seus avós habitavam, um mundo que ele sentia ter traído sem nunca o ter conhecido. A sua investigação começou no único lugar que a fúria organizadora de Sônia nunca tinha tocado: o sótão. Era um lugar esquecido, quente e poeirento, cheirando a madeira velha e a tempo. Coberto de teias de aranha e cheio de caixas de decorações de Natal e de roupas de bebê, o sótão era um cemitério de memórias. Num canto, debaixo de uma lona poeirenta, ele encontrou-a. Uma arca de madeira escura
de canforeira, com dobradiças de latão manchado. Pertencia ao seu avô, ele sabia. Tinha as iniciais H gravadas toscamente na tampa. Não estava trancada. O que Bruno encontrou lá dentro não eram barras de ouro nem escrituras de propriedade, mas sim um tesouro de um tipo diferente. Eram cadernos de capa dura, dezenas deles, empilhados e organizados por ano. As páginas estavam cheias da caligrafia elegante e precisa do seu avô. Ao lado dos cadernos, havia rolos de papel de desenho, amarrados com fio de sisal. Eram desenhos técnicos, plantas do jardim. Mas não eram plantas de jardinagem normais. Pareciam mapas complexos, com legendas, símbolos e alinhamentos estranhos com pontos de referência, como o velho sobreiro ou uma formação rochosa específica. Havia também desenhos botânicos incrivelmente detalhados, não só das flores e frutos, mas também dos sistemas de raízes das plantas, acompanhados de notas sobre os seus ciclos, as suas propriedades e os seus espíritos, como o avô lhes chamava. Bruno sentou-se no chão poeirento do sótão, a luz fraca de uma única lâmpada a iluminar as páginas, e começou a ler. E o seu avô, o homem que ele conhecia como um carpinteiro reformado e silencioso, transformou-se diante dos seus olhos. Aqueles não eram os diários de um jardineiro, eram os registros de um guardião, de um erudito, de um homem com uma profunda ligação espiritual à terra que cultivava. 15 de março de 1985, lia-se numa entrada. A Amélia diz que a terra está com sede. Não é a seca normal do fim da estação. É uma sede mais profunda. O ciclo da malva prateada está 3 dias adiantado. O bisavô dela escreveu que isto é um sinal de desequilíbrio. Passei o dia a reforçar o sistema de irrigação por gotejamento à volta da pedra do Sol. Não podemos deixar que o coração do santuário enfraqueça. 12 de agosto de 1997. O Ricardo trouxe hoje a sua nova namorada, a Sônia. Ela olhou para o jardim com desprezo. Chamou as minhas orquídeas selvagens de ervas daninhas. A Amélia ficou triste. Eu vejo que esta mulher não tem a capacidade de sentir a terra. Ela só vê o que pode ser construído por cima dela. Tenho um mau pressentimento. O nosso segredo nunca estará seguro com ela. E o Ricardo? Ele está tão ansioso por agradá-la que temo que se esqueça de tudo o que lhe ensinamos. De junho de 2010. Solstício. O alinhamento foi perfeito esta noite. A luz da lua, vista através do entalhe na rocha da lua, atingiu a pedra do sol exatamente no centro. Por um instante, pareceu que as gravuras brilhavam com uma luz própria. Senti a paz dos antigos. Tentei explicar ao Bruno, que só tinha 9 anos, mas ele estava mais interessado no seu novo jogo de vídeo. Não o culpo. O mundo moderno grita muito alto. A nossa canção é um sussurro. Mas espero que um dia, quando ele precisar, ele ainda consiga ouvi-la. Página após página, Bruno mergulhou num mundo de uma complexidade e beleza que ele nunca imaginara. Aprendeu que cada planta no jardim tinha um propósito. Algumas eram medicinais, outras serviam como marcadores sazonais. Outras, como a malva prateada, eram chaves. As suas raízes a interagirem com o solo de formas específicas para manter o equilíbrio hídrico e energético do santuário enterrado. O jardim não era uma coleção de plantas. Era um organismo vivo e interligado, um relógio celestial e um sistema de proteção, tudo numa só coisa. E os seus avós não eram apenas jardineiros. Eram cientistas, historiadores e sacerdotes de um lugar sagrado. Ele tentou partilhar as suas descobertas com Jéssica. Encontrou-a no quarto, a percorrer o Instagram, com uma expressão de desânimo. Tu não vais acreditar nisto, disse ele, com um dos diários na mão. O avô escreveu tudo. O jardim é uma espécie de mapa. E o santuário por baixo. É real. Está tudo aqui. Jéssica olhou para ele com desdém. E isso ajuda em quê, Bruno? Ler os diários de um velho excêntrico vai pagar os 100 mil euros ao Sr. Bastos. Vai impedir que aqueles homens assustadores que a mãe viu num carro lá fora nos façam uma visita? E isto é mais importante que o dinheiro, Jéssica, insistiu ele. Nós não fazíamos ideia. Eles não são só os avós. Eles são algo mais.
Nós fizemos uma coisa horrível. Eu sei que fizemos uma coisa horrível, retorquiu ela, a sua voz a tremer. Eu sei disso cada vez que olho para a cara da mãe e vejo que ela parece 10 anos mais velha. Mas a realidade é que estamos metidos num grande problema. E ervas daninhas e pedras com nomes estúpidos não nos vão tirar daqui. Desanimado, Bruno deixou-a. Mas à noite, ele ouviu um barulho na porta do seu quarto. Era Jéssica. A sua expressão era uma mistura de irritação e curiosidade. Lê-me uma parte, disse ela, quase num sussurro. Uma parte que não seja sobre plantas. Bruno abriu o diário de 2010. Escuta isto, disse ele. Amanhã à noite é a lua cheia do caçador. É a única noite do ano em que a constelação de Órion se alinha perfeitamente com o sobreiro e a rocha da lua. Quando a sombra do ramo mais alto do sobreiro tocar na terceira gravura da rocha, a luz da lua revelará o que está escondido à vista de todos. O meu pai mostrou-me quando eu tinha a idade do Bruno. É quando a Terra nos permite ver o seu mapa. Jéssica ficou em silêncio por um longo momento. Ela pegou no telemóvel. Abriu uma aplicação de astronomia. Depois de alguns toques, os seus olhos arregalaram-se. Amanhã à noite, disse ela, a voz espantada. É a lua cheia do caçador. A coincidência era demasiado grande para ser ignorada. A fachada de cinismo de Jéssica começou a rachar, e pela primeira vez, uma centelha de admiração e de medo substituiu a sua apatia materialista. Enquanto tens a certeza disto? Sussurrou Jéssica, o seu telemóvel na mão, a aplicação de astronomia aberta. E se os homens do carro nos veem? Eles não estão a olhar para o jardim, respondeu Bruno. Eles estão a olhar para a casa. Ele liderou o caminho, guiado pelas anotações do avô e pela sua própria intuição crescente. Encontraram a rocha da lua, um menhir de granito escuro, parcialmente coberto de musgo, que parecia pulsar com uma energia fria sob a luz da lua. O diário dizia para esperar. Eles sentaram-se na relva úmida, o silêncio da noite apenas quebrado pelo som dos grilos. Conforme a lua subia no céu, a sombra do velho sobreiro movia-se lentamente através do chão, como o ponteiro de um relógio cósmico. Jéssica, usando a sua aplicação, confirmou os alinhamentos. É agora, sussurrou ela, a sua voz cheia de espanto. Orion está diretamente por cima da árvore. A sombra do ramo mais alto tocou numa gravura específica na rocha, um símbolo que parecia uma espiral. E então algo aconteceu. A luz da lua, como se fosse focada por uma lente invisível, concentrou-se numa grande pedra chata no chão, a poucos metros de distância, perto da moita de malva prateada. A pedra que eles sempre tinham pensado ser apenas parte do caminho, mas não era. Sob a luz da lua filtrada, a superfície da pedra revelou padrões tênues, quase fantasmagóricos. Não eram letras, mas sim linhas geométricas, círculos concêntricos e espirais que se espelhavam nas constelações acima. Era um mapa celeste gravado em pedra. Hesitante, Bruno estendeu a mão e tocou na superfície fria da pedra. E nesse momento ele sentiu um zumbido baixo, uma vibração profunda que parecia vir das entranhas da terra. Não era assustador, era vivo. Jéssica também sentiu, recuando um passo com um arquejo. Não encontraram ouro nem joias. Encontraram algo muito mais profundo. A prova, a ligação. O coração pulsante do segredo que os seus avós tinham protegido. Ali, sob a lua do caçador, os dois adolescentes olharam um para o outro, os seus rostos iluminados por uma luz de outro mundo. O desastre financeiro da sua família, as ameaças do Sr. Bastos, a dor dos seus pais. Tudo isso parecia subitamente pequeno, problemas de um mundo a desvanecer-se. Eles tinham tropeçado na soleira de um outro mundo, um mundo muito mais antigo e poderoso. E agora, o segredo não era apenas dos seus avós, era deles também. A luz da manhã que se infiltrou pelas janelas da sala de estar encontrou um cenário transformado. O ar, antes pesado com desespero e recriminação, estava agora carregado com a energia crepitante de uma descoberta.
Bruno e Jéssica desceram as escadas, não como os adolescentes mal-humorados dos dias anteriores, mas com uma gravidade e um propósito que os envelhecera da noite para o dia. Traziam consigo os diários do avô e os rolos de papel com os mapas do jardim, as provas de um mundo que os seus pais tinham recusado a ver. Encontraram Ricardo e Sônia na cozinha, sentados em silêncio à mesa, a personificação da derrota. A visão dos filhos, tão sérios e unidos, foi o suficiente para os tirar do seu torpor. "O que se passa?" perguntou Ricardo, a sua voz cansada. "Vocês não deviam estar a preparar-se para a escola?" "A escola pode esperar", disse Bruno, a sua voz surpreendentemente firme. Ele colocou os diários na mesa com um baque suave. "Nós passamos a noite a ler. E no jardim. E vocês precisam de ver o que nós encontramos." Com uma calma metódica, os dois irmãos começaram a contar a sua história. Desdobraram os mapas do jardim, apontando para os alinhamentos que o avô tinha desenhado. Leram em voz alta as passagens sobre o santuário, sobre o pacto de proteção da família de Amélia, sobre o significado das plantas. E finalmente descreveram o que tinham visto na noite anterior: a luz da lua, a sombra do sobreiro, o mapa celeste a brilhar na pedra e a vibração inconfundível da terra viva sob os seus pés. Não havia acusação no seu tom. Havia algo muito mais poderoso: a verdade. Uma verdade tão antiga e profunda que fazia com que as suas preocupações com dívidas e empreiteiros parecessem subitamente triviais, problemas de um mundo superficial e barulhento. Ricardo olhava para os diários do seu pai, para a caligrafia que conhecia tão bem, a preencher páginas com uma sabedoria que ele nunca soubera que o pai possuía. Ele via os desenhos, as notas, o amor e a dedicação derramados naquele trabalho secreto, e a barragem da sua autopiedade finalmente rebentou, inundando-o com a plena consciência da sua falha. Ele não tinha apenas rejeitado os seus pais. Ele tinha rejeitado a sua própria herança, a sua própria alma, por uma vida de conveniência e de vazio. Mas foi Sônia quem teve a reação mais profunda. O seu mundo, construído sobre a lógica fria do valor monetário, da aparência e do status, desmoronou-se perante a evidência de algo que não podia ser comprado, vendido ou medido. Ela olhou para os filhos, a ver neles uma maturidade e uma sabedoria que ela, na sua busca cega por riqueza, nunca alcançara. Ela olhou para as suas próprias mãos, as unhas perfeitamente arranjadas que nunca tinham tocado na terra com o amor que Amélia sentia. E pela primeira vez ela viu a sua própria pobreza, uma pobreza de espírito tão vasta e desoladora que a fez sufocar. Levantou-se da mesa, gambaleando, foi até a porta de vidro que dava para o jardim e olhou para ele. O jardim que ela sempre vira como um inimigo, um matagal inútil a ocupar o espaço do seu sonho. Agora, ela via-o com os olhos dos seus filhos, com os olhos dos diários. Via a ordem no caos, o propósito em cada folha, a santidade da terra, e a compreensão do que ela tinha tentado destruir, do que ela tinha desprezado. Atingiu-a com a força de uma onda. Ela encostou a testa ao vidro frio e o seu corpo foi abalado por soluços. Não eram as lágrimas de raiva ou de frustração dos dias anteriores. Eram as lágrimas de um arrependimento genuíno e doloroso. O som do seu choro foi o som de uma mulher a quebrar por dentro, para que pudesse, talvez, começar a reconstruir-se. Naquele momento, a dinâmica da família inverteu-se para sempre. Os filhos tornaram-se os guias e os pais os discípulos perdidos. "Nós temos de falar com a doutora Alvares", disse Jéssica, a sua voz suave, mas cheia de uma nova autoridade. "Temos de lhe mostrar isto. E temos de lhe contar tudo. Sobre o Sr. Bastos também. Havia um plano, uma ação. Era a primeira vez em dias que a paralisia da casa era quebrada. Impulsionado pela determinação dos seus filhos, Ricardo pegou no telefone. A segunda reunião com a doutora Alvares não podia ter sido mais diferente da primeira. Desta vez foram eles que a procuraram.
Encontraram-se no seu escritório no instituto, um lugar que cheirava a livros antigos e a história. Não chegaram a implorar por favores, mas a oferecer uma confissão e um pedido de ajuda. Desdobraram os diários e os mapas na sua grande mesa de mogno. Bruno e Jéssica lideraram a conversa, explicando o que tinham aprendido com uma paixão e um respeito que eram contagiantes. Ricardo e Sônia ficaram em segundo plano, a apoiar os filhos com a sua presença silenciosa, a sua atitude de humildade a falar mais alto do que quaisquer palavras. Eles confessaram a pressão do Sr. Bastos, o adiantamento, as ameaças. A doutora Alvares ouviu, o seu rosto inicialmente severo a suavizar-se gradualmente para uma expressão de puro espanto. Ela folheou os diários de Horácio, os seus olhos de perita a reconhecerem o valor incalculável dos registros. Eram décadas de observação etnobotânica, de história oral e de conhecimento astronômico local, tudo centrado num único local. Era um tesouro acadêmico, tão importante quanto o santuário físico que ele protegia. Os vossos avós, disse ela finalmente, erguendo o olhar para as crianças, nunca me mostraram isto. Eles disseram apenas que o seu conhecimento era prático. Eles são mais humildes do que eu alguma vez imaginei. Ela olhou para Ricardo e Sônia e o seu olhar já não era de desdém, mas de uma avaliação cuidadosa. O que vocês fizeram foi abominável, disse ela sem rodeios. Mas o que os vossos filhos fizeram é extraordinário. Eles provaram que o legado dos guardiões não morreu. Nesse momento ela tomou uma decisão. Pegou no seu telefone. O Sr. Bastos não voltará a incomodar-vos, disse ela, enquanto marcava um número. Ele tentou, por meio de coação e suborno, promover a destruição de um patrimônio nacional protegido. Isso é um crime muito sério. O nosso departamento jurídico, em cooperação com as autoridades, ficará muito interessado em ouvir a vossa história. Senhor e senhora Antunes, vocês cometeram um erro terrível, mas agora podem ajudar-nos a corrigir um maior. E assim, a ameaça que os aterrorizara foi desmantelada. Não com dinheiro, mas com o poder da lei e da verdade. Ao saírem do instituto, Sônia e Ricardo sentiram como se um peso esmagador lhes tivesse sido tirado dos ombros. O problema financeiro não tinha desaparecido, mas o medo sim. E no seu lugar havia um caminho difícil e longo, mas um caminho para a frente. A parte mais difícil ainda estava para vir. A viagem de volta ao repouso sereno foi carregada de uma ansiedade diferente. Não era a ansiedade do desespero, mas a do pavor de enfrentar aqueles que tinham magoado tão profundamente. Encontraram Horácio e Amélia no mesmo pátio de cimento. Desta vez, trouxeram-lhes os diários. Foi Ricardo quem falou primeiro, a sua voz embargada. Ele colocou a pilha de cadernos nas mãos do seu pai. Pai, eu li tudo, disse ele, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto sem vergonha. Eu peço desculpa por nunca ter ouvido, por nunca ter perguntado, por ter sido um filho tão cego. Sônia aproximou-se de Amélia, que estava a cuidar da sua pequena malva prateada. Ela ajoelhou-se no chão de cimento, sem se importar em sujar as suas calças. Amélia, eu peço-lhe perdão, disse ela, a sua voz quebrada. Eu olhei para o seu jardim e só vi metros quadrados. Eu não vi a beleza, não vi a história, não vi a magia. O que eu fiz foi imperdoável. Eu estava doente de uma ganância que me cegou para tudo o que realmente importa. Horácio olhou para os diários na sua mão e depois para o seu filho a chorar e para a sua nora de joelhos. Amélia pousou a mão no ombro de Sônia. Eles não precisavam que Bruno e Jéssica lhes contassem o que tinha acontecido na noite anterior. Eles viram-no nos rostos da sua família. Viram a mudança. Viram o arrependimento, a humildade e, o mais importante, a compreensão. Amélia olhou para o marido e um sorriso terno e cansado iluminou o seu rosto. Eu disse-te, meu velho, sussurrou ela. A terra sabe esperar. A semente que plantamos no Bruno acabou por germinar. Não houve uma absolvição dramática, nem palavras grandiosas de perdão. Houve algo melhor. Houve a mão de Horácio no ombro do seu filho. Houve Amélia a ajudar Sônia a levantar-se.
Houve um abraço coletivo, um abraço que juntou 4 pessoas quebradas e começou a curá-las. Está na hora de irem para casa, disse Bruno, a sua voz clara a cortar a emoção do momento. O jardim precisa de vocês. 6 meses depois, a casa já não era silenciosa. Estava cheia de vida, mas uma vida diferente. Horácio e Amélia estavam de volta, não como fardos, mas como o centro da família. O jardim florescia sob os seus cuidados, mas agora eles tinham 4 aprendizes dedicados. Ricardo encontrou um emprego mais modesto numa pequena empresa local. O seu orgulho fora substituído por uma tranquilidade que ele não sentia há anos. As suas horas de lazer eram passadas no jardim, não a dar ordens, mas a aprender com o seu pai, a consertar treliças, a construir caixas de compostagem, a encontrar uma dignidade no trabalho das suas mãos que o seu trabalho de escritório nunca lhe dera. Sônia passara por uma transformação ainda mais profunda. A sua ambição não desaparecera, mas tinha sido redirecionada. Com o incentivo da doutora Alvares, ela estava a usar a sua mente metódica e organizada para ajudar a digitalizar e a catalogar os diários de Horácio, transformando-os num arquivo formal para o Instituto. Descobriu em si uma paixão pela história e pela preservação que preencheu o vazio que o materialismo deixara. Jéssica e Bruno eram os novos guardiões em treino. Jéssica, com a sua mente lógica, estava a estudar os aspectos científicos do santuário, a aprender sobre arqueoastronomia e botânica. Bruno era o herdeiro da intuição da avó. Ele passava horas a meditar no jardim, a aprender a ouvir a terra, a sentir as suas energias e os seus ciclos. A casa já não era uma propriedade a ser explorada, mas um centro de conhecimento a ser protegido. A ameaça do Sr. Bastos resultara num processo legal que o manteria ocupado por anos. A dívida ainda existia, mas a família estava a pagá-la lentamente, unida a encontrar felicidade não na abundância, mas na simplicidade e no propósito. Numa tarde quente, enquanto o sol se punha e pintava o céu de Luanda com tons de fogo e ouro, a família inteira estava reunida no jardim. Horácio estava ao lado da Pedra do Sol, a mostrar a Bruno e Jéssica como as últimas luzes do dia se alinhavam com uma gravura específica, marcando a mudança da estação. Ricardo e Sônia observavam do alpendre, de mãos dadas. Não havia mais tensão entre eles, apenas uma cumplicidade tranquila, forjada no fogo do seu maior erro e da sua redenção partilhada. Eles tinham expulsado os avós em busca de uma riqueza que era uma ilusão, e no processo quase tinham perdido tudo. Mas ao encontrarem o segredo que a terra escondia, descobriram uma riqueza de um tipo muito diferente. Uma riqueza que não podia ser medida em dinheiro, mas em história, em perdão, em família e na paz profunda de finalmente se encontrarem em casa. A jornada desta família, da ganância à graça, chegou ao fim. Eles aprenderam da maneira mais difícil que a nossa verdadeira herança não está nas propriedades que possuímos, mas nas histórias que protegemos e no amor que partilhamos. De que parte do mundo você assistiu a esta história de redenção? Deixe o seu comentário abaixo. Diga-nos de onde você é e o que esta história significou para si. Partilhe as suas reflexões e, se esta narrativa o tocou, não se esqueça de deixar o seu like. A vossa participação é o que dá vida a estas histórias.